Olá, galerinha minha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre os reinos e impérios africanos, quebrar alguns bons mitos. Vamos falar sobre as universidades, as escolas, vamos quebrar um mito da questão da mão de obra escrava africana. Vamos falar de alguns aspectos bem interessantes da moeda que era usada por esses reinos, esses impérios, né? Então vamos lá. Então nós temos aqui, galerinha minha, nós temos aqui três imagens bem interessantes, A, B e C. O que elas possuem de semelhança? O que vocês veem de semelhança entre essas três imagens? E aí? Figura A mostra a fotografia retratando habitações na região de Sirigu, em Gana. A segunda é a região de Sofara, na atual República do Mali. E a terceira é um homem conduz camelos pelo deserto do Saara. O que elas têm em comum? São três povos de etnias diferentes no continente africano, tendo características de adaptação de uma cultura própria, né, africana. Elas mantêm os seus costumes antigos dos seus antepassados. Agora, perguntar uma coisa a vocês. O continente africano foi explorado ao longo de sua história em diversas épocas. Como que esses povos mantiveram seus costumes, sua cultura? Qual o segredo deles para manter uma cultura, muitas delas milenares? Como? Vamos lá, ao longo da aula eu vou respondendo, tá bom? Vamos lá. Bem, nós temos aqui uma variedade de povos, de etnias diferentes. Então, para começo de conversa, o continente africano. África é um continente. Não confundam o continente com a África do Sul, que é um país que fica lá no extremo sul do continente africano. E aí, gente, nós temos um continente enorme, dimensões geográficas muito grandes e com diversas etnias. E aqui no mapa mostra reinos e impérios africanos, os mais variados. Vamos falar sobre alguns deles, tá bom? Bem, você já deve ter estudado lá no sexto ano Egito Antigo e a importância do Rio Nilo, né? Para quem não sabe, o Rio Nilo ele nasce no coração da África, na floresta do Congo, corta boa parte do território africano e deságua, tem seu delta lá no mar Mediterrâneo. Ele só perde volume d'água para o rio Amazonas. Bem, a importância dele é que tem um período que vai de julho a novembro que chove muito e ele inunda. Suas águas então tomam todo o seu leito. Quando no outro período o rio volta ao seu nível normal, ele deixa em seu leito e sua borda um material que fertiliza o solo, um humus, um material orgânico proveniente da decomposição de materiais orgânicos que fertilizam o solo. E aí os vários povos fazem canais de irrigação, barragens, para poder desviar o curso e aumentar a área de plantio. Sendo assim, vários povos de países hoje dependem desse rio, não só para navegar, mas para beber água, mas também para fertilizar o solo. Bem, vamos começar a falar sobre o reino de Gana. Bem, nossos dias atuais, o que é riqueza? O que é riqueza? Varia, né? Para muitas pessoas falam assim, eu não sou rico de dinheiro, mas eu sou rico de saúde. Para outros, dinheiro é tudo. Para outros, é o corpo. Para outros, é a inteligência. Para o reino de Gana, riqueza não era dinheiro. Riqueza não era ter terras.
Riqueza não era ter joias, riqueza era ter súditos. Bem, o soberano era chamado de Gana, e a quantidade de súditos definiria a riqueza que esse reino possuiria. Aqui nós temos, vou ler um trecho de um texto que fala aí do Alberto Costa e Silva, um livro muito famoso. Trabalhei com esse livro aí na minha pós-graduação em África, A Enxada e a Lança. E aí ele diz: sua soberania exercia-se sobre os homens e não sobre a terra. O monarca não estava interessado em ampliar seu poder pela adição de novos territórios, mas em submeter números crescentes de sobados, cidades, aldeias e grupos humanos. Então, sobados seriam súditos, pessoas que iriam se submeter a um rei. Beleza? Vamos lá. Olha só, tem uma parte do nosso livro que eu gosto demais, que é o Enquanto Isso, né? Ou seja, o que está acontecendo em outro canto do mundo. Nesse momento, na Índia, era fundado o reino de Gana, enquanto o reino de Gana lá na África, lá na Índia, os Guptas lutavam para manter o poder na Índia. O período predomínio Gupta ficou conhecido como a Idade de Ouro da história indiana, ou seja, num momento assim, de grande esplendor cultural, onde desenvolveram áreas diferentes como escultura, arquitetura, literatura, astronomia, matemática. Então, o século VI desenvolveu o reino de Gana, na África, e lá na Índia tinha um esplendor cultural, uma explosão cultural. Beleza? Vamos nós, gente. Olha só que interessante. Nessa época, na época Gupta, houve um avanço da ciência. Para vocês terem uma ideia, eles definiram dos números, a notação dos números, sistemas decimais, antes mesmo da Europa. Vamos lá, galera, vamos avançar. O islamismo na África. Bem, quais as religiões que existiam lá no continente africano? Eram várias, né? A maioria era politeísta, acreditava em vários deuses. Só que a partir do século VI, século VII depois de Cristo, houve uma grande explosão de disseminação do islamismo no Oriente Médio. Então, só para lembrar, Maomé nasce aproximadamente no ano 570, 580 depois de Cristo, século VI. E nos séculos 7 e 8, o islamismo sai do Oriente Médio pelos seus seguidores e aí chega à África. Chegando à África, ele rapidamente é difundido e aí a cultura islâmica vai substituindo a cultura religiosa dos povos africanos. E aí, gente, a parte para mim mais emblemática, mais complicada, é sobre essa questão aqui. Olhem só, a difusão do islamismo na África aconteceu principalmente no meio do comércio. Beleza, até aí tranquilo, porque o comércio, além de você vender e comprar produtos, também tem a troca de cultura, troca de conhecimento, né? Mas comerciantes muçulmanos levavam, além das mercadorias, suas crenças e ideias. Os ulemás também foram importantes agentes da difusão do islamismo. O ulema é o estudioso e professor das escolas islâmicas. Para mim, o pior vem aqui. Todos aqueles que não aceitavam a crença em Alá como Deus e Maomé como profeta, era transformado em escravo. Isso mesmo que vocês ouviram. Ou seja, havia uma imposição religiosa e todos aqueles que se negavam a se submeter a Alá eram colocados na condição de escravos e eram vendidos. Aqui nós temos uma fotografia, uma área aí, em vários países africanos, como Argélia, Somália, Sudão e Egito. O islamismo hoje é a religião oficial desses países. E quem não acaba sendo uma minoria, ou seja, é perseguido, entendeu? Bem,
Aqui nós temos uma fotografia do Alcorão, vou pular, nós já falamos sobre isso numa aula passada, né? Bem, os escravos desempenhavam diferentes funções. Muitos deles prestavam serviços administrativos, militares, outros realizavam serviços domésticos. Além disso, havia aqueles que trabalhavam nas minas de sal, agricultura e produção artesanal. Falei aqui para vocês que aqueles que não se submetiam à fé islâmica, eram transformados em escravos. Bem, pausa para a aguinha. Vamos lá. O Império Mali, uma mistura de povos. No século XIII, o reino de Gana foi conquistado por povos vizinhos que fundaram o Império Mali. O soberano do Mali, denominado Mansa, era o comandante militar, político e religioso do império e recebia tributo de seus súditos. Aqui tem um trecho de um texto falando sobre isso, né? Da Marina de Melo de Souza, do livro África e Brasil Africano. Ela fala: a população do Mali era composta de várias etnias, sendo os mandingas a principal delas. No século XIV, o império era composto de povos da região do Rio Senegal, como Jalofos, Sereres, Tucolores e Fulas, das cabeceiras do Níger, como os Bambaras e Soninquês. Bem, então, gente, prestem bem atenção, só para recapitular. Etnia, nós, professores de história, quem é cientista, quem é um profissional sério, não fala raça. Raça é esse pessoal aí de hoje em dia, engajado numa bobagem aí, ou sei lá, movimento ativista sem fundamento científico. Raça só há uma, é raça negra. Então, se você é negro, se você é índio, se você é branco, você pertence a etnias, né? Eu sou da raça negra. Não, você não é da raça negra. Você é brasileiro, descendente dessa miscigenação de etnias diferentes. Tá claro isso? Bem, vale lembrar que, por que está errado raças? Vamos falar, o que é raça? Raça é um grupo étnico sem mistura. Quer dizer, ou seja, um grupo que se isola e que é puro. Bem, a partir do princípio que nós conhecemos a história, sabemos que ao longo da existência humana, seja alguns milhões de anos, os grupos hominídeos eles se misturaram, se miscigenaram. Então, só para vocês terem uma ideia, lá na África tem muitas etnias, centenas de etnias. Então, complicado você falar que você é da raça negra. Não existe isso. Bem, nada contra alguém se enganjar, tá? Nada como alguém ser ativista. Mas precisa, sobretudo, antes de mais nada, ter fundamentação. Precisa ter um argumento com base científica. Não pode abrir a boca e falar aquilo que pensa sem nenhum fundamento. Está na moda hoje as pessoas levantarem uma bandeira sem fundamento científico nenhum. Só que acharam, viram em algum lugar na internet, no YouTube, etc. Vamos lá. A importância do comércio. Galera, o comércio é uma prática muito importante em diversos povos africanos. E nas cidades de Mali, da região de Mali, do reino de Mali, eles comercializavam vários produtos: sal, ouro, cobre, marfim, tecidos e nós de cola. Cola. Lembra alguma coisa, gente? Coca-Cola. Pois é, Coca-Cola é a base de cola. Cola é um fruto típico da África e que tem sua bebida, o suco dela tem um gosto muito amargo. Quando o cara que inventou Coca-Cola fez o xarope de cola para ficar com um sabor que nós conhecemos, parecido com o sabor que nós conhecemos hoje da Coca-Cola, ele tacou muito açúcar. Por isso que a Coca-Cola é muito doce, ela é muito calórica, mas dá um frescor, né, e uma sensação gostosa, né? Por quê? Porque é a base da cola. A cola, ela dá essa sensação de estar meio cansado, toma um chá
essa bebida de cola, você levanta, né? Ela é energética, ela tem uma sensação de bem-estar, né? Bem, e vicia, tá, gente? Coca-Cola vicia, olha lá, e engorda. Bem, lá em Mali havia um grande comércio também de pessoas que eram vendidas ou compradas para trabalhar como escravas. Apesar da importância do comércio nas principais cidades como Gené, Gao, Tombuctu, muitas pessoas exerciam outros tipos de atividades. Grande parte da população do império vivia em pequenos vilarejos e dependia da pesca, agricultura e ainda a criação de animais para a sua sobrevivência. Devido à influência do islamismo na região, em algumas cidades como Gené e Tombuctu foram construídas mesquitas, também madrasas, escolas destinadas aos estudos religiosos. Aqui, gente, essa mesquita de Gené é considerada a maior construção de adobe da atualidade, e em 88 recebeu da Unesco o título de Patrimônio da Humanidade. Olha só que bacana. Pois é, né? A Unesco é um órgão da ONU. Bem, vamos avançar. Os griots e a história de Mali. Bem, você já deve ter ouvido falar que na época de Jesus era muito comum Jesus se reunir com os aldeões, com os seus seguidores, né? Os seus apóstolos, e pregar, falar para as pessoas. Vocês sabiam que a Bíblia não foi escrita pelos apóstolos de Jesus? Vocês sabiam que Jesus não escreveu nada? Por quê? Porque não precisava. Porque era a base da tradição oral. Foram os apóstolos de Jesus que escreveram os escritos da Bíblia. Não precisava escrever porque as tradições orais eram muito importantes. Elas eram passadas dos mais sábios ou dos mais velhos para os mais novos. Assim como na época de Jesus, lá na antiga Galiléia, atual, né, Israel, também lá na África era assim. As aldeias, os reinos, os impérios, a base do conhecimento era a partir da tradição oral. Então, nessas sociedades havia os griots, que eram pessoas que percorriam longas distâncias, transmitindo os acontecimentos, conhecimentos que eram passados de sociedade para sociedade, e também tocavam instrumentos, contavam tipo uma poesia cantada, ou seja, uma música, né? E aí passavam, transmitiam conhecimento de um povo para outro povo. Os griots transmitiam, já falamos sobre isso, né? E aí esse é o caso da história de Sundiata Keita, considerado fundador do Império Mali. E o texto a seguir conta porque Sundiata foi tão importante para a história do Mali. Para produzir esse texto, o historiador senegalês Djibril Tanzir Niani se baseou nas histórias contadas pelos griots sobre o Império de Mali. Vou ler para vocês. Há reis que são poderosos graças à sua força militar. Todo mundo treme diante deles. Contudo, quando eles morrem, só se fala mal deles. São simplesmente esquecidos. Outros são temidos porque têm força, mas sabem utilizá-la, e são amados porque é uma justiça. Sundiata pertenceu a este último grupo. O povo temia, mas amava também. Ele foi o pai do Mandinga. Ele deu a paz ao mundo. Depois dele, o mundo não conheceu o maior conquistador. Bem, Mandinga, gente, é o mesmo que o Império Mali. Então, uma coisa interessante aí, que eles misturavam sociedade, cultura, religiosidade. Como eles acreditavam em vários deuses, então, para ser um líder, ele tinha que ter uma aprovação dos deuses. Então, não era simples ser líder. Cada sociedade, gente, tem suas regras. Por exemplo, só contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que em determinada tribo indígena brasileira, não basta o indivíduo gostar da menina, a menina gostar do menino e os dois namorarem e se casarem? Vocês sabiam que há uma necessidade de uma aprovação das famílias? Então, assim que o menino se apaixona pela menina e vice-versa,
toda uma inserção desses indivíduos em grupos, eles passam por uma sabatina e a partir da aprovação daqueles laços familiares, aí sim eles podem pensar num casamento futuro. Então, cada sociedade tem regras estabelecidas, tem traços culturais, muitas delas são tradicionais, são milenares. Então, na África, a mesma coisa. Bem, aliás, tradição é uma coisa muito levada a sério por muitos povos do mundo, né? Aqui tem uma parte que eu gosto demais do nosso livro, que é o chamado sujeito na história, ou seja, um indivíduo que estava vivendo naquela sociedade, naquele determinado momento. Bem, é a história do Imitur Batuta. Nasceu em Tanger, no atual Marrocos, por volta de 1304. Quando tinha aproximadamente 20 anos de idade, Batuta deu início a uma série de viagens pelo Oriente, passando muitos anos de sua vida viajando pela África, pela Ásia. Foi a Meca, na Península Arábica, Alexandria, no Egito, Pequim, na China, Constantinopla, no Império Bizantino, entre tantas outras localidades. Por volta de 1350, Batuta esteve nos domínios do Império Mali. Deixou alguns relatos sobre essa visita. Ele descreveu geograficamente a região e fez comentários sobre a corte do Mansa, o chamado imperador. Os relatos de Batuta ainda hoje são considerados importantes fontes históricas. Aqui tem uma imagem produzida do século XIX que representa o Batuta junto com um guia africano em uma de suas viagens. Bem, pausa para uma aguinha. O Império Songhai. Os Songhais, assim como aconteceu com o Reino de Gana, o Império Mali também foi conquistado por um povo vizinho, conhecido como Songhai. Esse povo fundou um poderoso império na região do rio Níger, o Império Songhai. Em Tombuctu, os Songhais conseguiram melhorar o abastecimento de água da cidade, canalizando o rio Níger e perfurando poços. Essas melhorias também possibilitaram que os agricultores tivessem uma produção maior e mais estável. Porém, foi na região da educação que os Songhais mais se destacaram. Então, olha só, quando um lugar se desenvolvia, ele prosperava, ele chamava a atenção de outro povo, de outra região, e aí essa região invadia, e aí muitas vezes se fundiam as duas culturas. Nesse caso aqui, os Songhais deram até uma melhorada, né? Mas na área mais emblemática, mais importante, foi a questão da universidade, da educação. Foram criadas universidades. Olha só, o ponto forte dos Songhais era a cultura, embora eles tenham se destacado também em outros campos. Havia constante intercâmbio de professores entre as universidades de Tombuctu, Córdoba, na Espanha, Fez, no Marrocos, Cairo, no Egito, Bagdá, na Pérsia. No século XVI, a cidade de Tombuctu tinha 180 escolas islâmicas, incluindo ensino primário, secundário e superior. Então, gente, tem um ponto positivo dessas invasões e também da entrada do islamismo, que possibilitou para muitos lugares um grande desenvolvimento, um grande crescimento cultural. Nesse caso aqui, né, universidades, né, com base na religião islâmica. O ensino de suas faculdades era semelhante às demais universidades europeias e árabes. Incluía teologia, tradição, direito, gramática, retórica, lógica, matemática, geografia, astrologia, história, entre outras especialidades. Dessas todas eu achei muito interessante a tradição. Eu gostaria que as escolas e as universidades tivessem essa disciplina, né? Manter a tradição, principalmente em tempos de globalização, né? Os valores culturais, das suas raízes culturais vão se perdendo e vão se padronizando, né? E uniformizando. Eu particularmente não gosto muito disso, mas vamos lá. Era um ambiente acadêmico potente que alimentava um próspero mercado, onde, segundo Leão, o africano,
eram vendidos muitos livros manuscritos que vinham da Berbere. Os livros não eram apenas importados, mas ali também se copiavam muitos deles, e foi essa tradição local de reprodução de obras que permitiu aos eruditos, ou seja, os mais estudiosos da cidade, ter suas próprias bibliotecas, algumas das quais eram, sem dúvida, muito importantes. Isso fez de Tombuctu a cidade dos livros e das bibliotecas. Dessa forma, Tombuctu se converteu entre os séculos XIV e XVI em uma rica metrópole, talvez a mais próspera do Sahel, e também capital do saber e da cultura. Então, galerinha minha, muitos desses lugares eram mais desenvolvidos até do que a Europa. Pois é, havia universidades, havia conhecimento, produção de conhecimento, né? Então isso quebra um pouco aquele mito daquele personagemzinho do Pica-Pau, já viram? O canibalzinho negro com um osso na cabeça, só uma tanga e uma lança na mão? Pois é. Essa figura do selvagem, do atrasado, foi uma figura criada no século XIX pelos europeus para justificar a invasão e a construção de colônias africanas, para explorar as riquezas africanas. Bem, os reinos iorubás, Oni e os Obás, desculpem, na região da atual Nigéria, se desenvolveram principalmente a partir do século X diferentes reinos formados por povos da etnia iorubá, como o de Owen, Owo, Queto e Benin. Bem, Ife era a cidade mais importante para os iorubás. Formada no século VI, ela se tornou importante devido à sua posição entre entreposto comercial e também porque seus artesãos aprenderam desde cedo técnicas de fundição do ferro. Além disso, Ife era um importante centro religioso e político. Nessa cidade morava o Oni, o principal rei iorubá. Os demais reis eram denominados Obás e todos deviam respeitar a autoridade do Oni. Gente, olha só, tem uma grande influência dessa cultura dos iorubás na cultura brasileira, nas crenças de origem africana, nas roupas, nas festas, na religiosidade. Aqui é uma ilustração que representa um Obá e seus guerreiros, um encontro com homens europeus. Então, nesse momento aqui, já é século XV, século XVI, os reis, esse Obá, ele é representante dos iorubás, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai ter contato com representantes europeus e vai fazer alianças, tornando-se mais ricos, mais poderosos. E eles faziam trocas, sobretudo, de escravos. Então guarda essa informação aí, hein? A arte em Ife. Bem, aqui, gente, fizeram escavações, descobriram essas peças em terracota, cobre, bronze, latão, que datam dos séculos XII até o XV. Olha a sofisticação de técnicas da arte, da escultura. Observem assim, os detalhes das feições, das marcas da pele. Essas marcas, deixa eu explicar, elas eram representações que diferenciavam a classe social, a posição desse indivíduo dentro da hierarquia social que esse indivíduo se encontrava. Observe também essas indumentárias, essas representações de enfeites, né? Como hoje, né, gente? A gente coloca uma bandana, um boné, um chapéu, as meninas maquiagem, os meninos também, né? Hoje tá sem preconceito. Os enfeites, como o tio Lelê coloca sempre, né? Uma corrente com algum enfeite, com uma representação religiosa ou não. Então, esses povos tinham isso e esses detalhes eram traduzidos nessas obras artísticas. Bem, terracota é uma argila cozida no forno. Bem, estamos terminando, hein? Calma aí, calma aí. Pausa para mais uma aguinha. O reino do Benin.
Um dos mais importantes reinos iorubás foi o reino do Benin, fundado pelos Edos no século XV. Esse reino prosperou devido principalmente à atividade mercantil. De novo, lembra que o tio Lelê falou? Bem, o comércio, né, era muito importante. Pela cidade do Benin, a maior do reino, passavam produtos como sal, peixe seco, dendê, tecidos e cobre. Para tornar mais ágeis as trocas comerciais, os Edos utilizavam como moeda manilhas e barras de cobre. Bem, manilha, gente, ó, em forma de argola, era usado como adorno. Então eles usavam para troca, como se fosse uma moeda, né? Conchas, produtos. Aqui no Brasil, por exemplo, quando começaram a produzir o açúcar lá no século XVI, usavam e fabricavam, olha lá, tio Lelê, elaboravam um produto chamado de gibirita. Já ouviu falar em gibirita? Gibirita, birita, mé, pinga, aguardente, cachaça. Então, a gibirita era uma cachaça, um aguardente, que era utilizado como moeda de troca para comprar escravos. Bem, o reino do Benin, vamos voltar à África, vamos lá, galera. Observe que África e Brasil, ó, estão interligados. Vamos falar muito de África, Brasil e Europa, certo? O reino do Benin, um dos mais importantes, né? Já falamos sobre isso. Bem, o poder do reino era centralizado na figura do Obá, que governava auxiliado por um conselho de nobres. O Obá também controlava os chefes das aldeias que faziam parte do reino. E aqui nós temos, gente, ó, o dendê, fruto de uma palmeira originária da região do Benin. O dendê foi introduzido na América no século XV, século XVI, e de sua semente extraído um óleo de excelente qualidade. Ele é muito influente na construção de pratos, né, brasileiros, né, afro-brasileiros, como o vatapá, o acarajé. Quem gosta de acarajé, levanta o dedo. Eu gosto muito. Bem, a arte do Benin. Os artesãos do Benin produziam grande quantidade de esculturas e relevos em placas de metal. Nós temos aqui a representação do Obá. Observem que ele usava um colar de contas que representava a figura do Obá. Ninguém mais podia usar. Ou somente pessoas das elites, ou seja, das classes mais ricas e poderosas. Também ele usava uma espada representando o seu poder. Esse poder, gente, não era só porque ele tinha poder político, é também poder de Deus, dos deuses, né? Observem a sua roupa, né? Bem diferente. E ao lado, dois guerreiros que serviam para proteger, manter a integridade. Aqui abaixo, figuras de dois servos do Obá e sua posição social inferior. Não é que eles eram pequenininhos, não. Eles na figura artística eles são menores porque eles representavam inferioridade, mas o tamanho podia ser do mesmo tamanho, né? O tamanho em si é para mostrar a posição do seu status. Observe que o Obá é o maior, aí os dois soldados e os seus servos, ou seja, a hierarquia. O reino do Congo. Lembra que o tio Lelê falou sobre a gibirita? Então nós temos aqui uma moeda, olha só, uma moeda em forma de concha, né? Que era usada como moeda de troca lá, né? De moeda mesmo, de dinheiro. O Manicongo foi fundado próximo ao rio Congo, no centro-oeste da África, no final do século XIV. A capital desse reino era chamada de Benza Congo, e nela vivia o Manicongo, seu principal governante. E aí, ele era forte, dividido em províncias, cada qual controlava e era administrada por um chefe local. Esses chefes coletavam impostos e eram responsáveis pelo controle da produção econômica de cada região. No Reino do Congo, havia enormes mercados onde eram trocados produtos como sal, tecidos, metais vindos de várias regiões. Além disso, uma moeda circulava por todo o reino, facilitando as trocas. Ela era feita de uma concha chamada de nzimbu. Olha só, observe que nas línguas africanas, o NZ tem som de in, então é nzimbu.
que só se encontrava na ilha de Luanda, Angola, atual Angola, na região, como é que eu vou dizer, sudoeste da África. Bem, Benin, gente, já fica na costa atlântica, já mais acima. Deixa eu ler, tem um mapa na cabeça. O cristianismo do Reino do Congo. Então, olha só, lá no norte da África predominou a religião islâmica. Já na costa atlântica, da região noroeste para a costa atlântica, predominou o cristianismo, por conta da presença dos portugueses na região, certo? Então, eles fizeram alianças desses reis, tá? Com os representantes dos reis português, espanhol, e faziam trocas para se fortalecer. Muitos deles ofereciam escravos, tá? E em troca de armas. Então eles se enriqueciam e se fortaleciam ganhando armas. Enriqueciam e fortaleciam os comerciantes de escravos, que eram chamados de traficantes, e também os reinos cristãos, né? No caso Portugal e Espanha, que eram no século XV e século XVI as nações mais ricas e poderosas do mundo. Galerinha minha, então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho nas crianças e até mais!